Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui estreando esse formato do Vozes na Defensoria, que a escola busca promover, trazendo pessoas de fora para contribuir para o debate sobre diversos temas importantes. Hoje é a moradia e a ligação da Defensoria com os movimentos sociais e a sociedade civil, e estrelando aqui o Dito, Benedito Roberto Barbosa, mais famoso como Dito, que é uma liderança expressiva que conhecida em nível nacional e também internacional a respeito desse importante tema, que é o dia a dia da Defensoria e da luta da sociedade aqui no Brasil e em outros locais também. Então, inicialmente, queria dizer que é a primeira edição do Vozes, a gente vai buscar fazer isso como uma forma de ampliar o debate sobre os assuntos importantes que permeiam a sociedade e a Defensoria. E queria agradecer aqui a participação não só do Dito, mas também dos colegas da Defensoria de São Paulo, a Vanessa Chalegre e também o Carlos Loureiro, que sempre participaram muito nesse tema da moradia. Então, o Carlos como coordenador do Núcleo da Habitação, logo no início da Defensoria, e a Vanessa como atual coordenadora, junto com o Alan e o Rafael Negreiros também à frente aqui do Núcleo. E a nossa ideia é não só resgatar esse histórico da criação da própria Defensoria e do Núcleo, como também, hoje em dia, como é que está, né, essa situação da moradia, na perspectiva da Defensoria e da sociedade. Então, a ideia é justamente trazer esse debate e conversar numa linha de bate-papo informal aqui, mas também com essa preocupação a respeito desse tema tão sensível, tá bom? Então, a escola tem o prazer de receber vocês três aqui e compartilhar essas experiências e tudo que passou por essa jornada aí envolvendo a habitação, defensoria e a sociedade civil como um todo, tá legal? Bom, quando a gente fala do início da defensoria, né, queria fazer uma breve digressão aqui. Eu me lembro do desembargador Antônio Carlos Malheiros, que infelizmente faleceu dias atrás, e ele uma vez usou uma expressão lá na Assembleia, eu estava presente, né, era um prêmio que a Defensoria estava recebendo, e ele falou assim, que a Defensoria ela nasceu em São Paulo como se fosse um parto a forceps, tendo em vista que foi essa pressão da sociedade civil para criá-la, e também de gêmeos siameses, tendo em vista que nasceu junto com a OAB, né, como algo assim umbilicalmente ligado e que a gente sabe que é um contexto muito próprio de São Paulo. E ninguém melhor aqui para dizer a respeito disso, né, desse nascimento por pressão popular da Defensoria Pública, como o Dito, que é um parceiro, a ponto de, quando eu falo assim, umas pessoas de fora, o Dito está mais dentro do que fora da Defensoria aqui, né, nesse Vozes, mas a gente sempre anda de forma paralela aqui e contribuindo, tendo em vista a importância, né, de líderes como o Dito para essa luta envolvendo os direitos fundamentais previstos na Constituição e o papel da Defensoria enquanto promotora dos direitos humanos, né? Dessa forma, eu já vou introduzir aqui o vasto currículo do Dito, que eu pedi aqui até para resumir um pouco, tamanha as funções que ele já exerceu. Então, Benedito Roberto Barbosa, o Dito, que está aqui presente com a gente, aceitou gentilmente o nosso convite. Ele é advogado popular e defensor de direitos humanos, ligado à área de moradia e reforma urbana e defesa dos trabalhadores ambulantes. Trabalha na União dos Movimentos de Moradia de São Paulo e também no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos desde 2007. Ele foi conselheiro municipal da habitação, atualmente é conselheiro gestor das EIs, quadras 37 e 38 da região Campos Elíseos, na área de intervenção urbana e imobiliária. Também é membro do GT sobre conflitos fundiários e remoções forçadas do Fórum Nacional da Reforma Urbana e do Comitê Nacional de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos desde 2015. Dirigente municipal do Centro de Movimentos Populares, doutorando em Planejamento de Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC de Santo André, e tem diversas participações aqui, uma série de comissões populares, sejam elas de âmbito nacional, como no Ministério das Cidades, em 2007 a 2010, como também participou de eventos ligados à ONU, recebeu uma série de prêmios pela sua importante atuação, e por esse motivo é uma honra enorme trazer o Dito aqui, contar com você, Dito, dessa forma remota, infelizmente, que a pandemia nos impõe, mas
Queria agradecer a participação sua, especialmente, e também dos colegas Carlos e Vanessa, e deixar você à total disposição para compartilhar com a gente tudo que você passou na sua vida pessoal, na sua vida institucional aí ligada à moradia, com a Defensoria, inicialmente com o Carlos, agora com a Vanessa. Enfim, você está com a palavra. Muito obrigado. Bom, eu não queria, até como o papo é informal, se quiser também fazer a apresentação do meu colega Carlos e da Vanessa, depois aí a gente segue conversando, pode ser? Claro, Guilherme, por favor. Então, por favor, aí apresenta meus companheiros primeiro, então. Com certeza, Dito. O Carlos Loureiro, eu tenho uma honra aqui de também estar presente com ele, né? Eu ia fazer isso depois da sua fala, mas já vou aproveitar agora. O Carlos foi marcante na minha carreira desde que eu entrei. Aprendi muito com o Carlos. O Carlos, ele foi o principal responsável à frente do núcleo de habitação e urbanismo da Defensoria, já que ele assumiu a coordenação de um assunto tão delicado, espinhoso e difícil de lidar, né? Se dedicou muito, com muito sacrifício também, mas muitas vitórias importantes nessa função. O Carlos foi aqueles que optaram e acreditaram na Defensoria, já que ele era procurador do Estado antes, quando nós não havia Defensoria. Então, isso ele, assim como os demais colegas procuradores que optaram pela Defensoria, foram extremamente importantes para a criação e a formação, a estruturação mesmo da Defensoria, que é um enorme prazer, né? Eu que comecei desde o início da Defensoria, lá em 2007, vi como que a instituição conseguiu crescer e aumentar a sua atuação, né? E o Carlos, assim como as demais pessoas que participaram ativamente desse processo, inclusive o Dito, como eu disse aqui, foram extremamente importantes para formar os pilares da nossa instituição. Então, tenho um carinho especial pelo Carlos, um agradecimento aqui em nome da escola por tudo que ele fez e ainda faz. A Vanessa também é a colega atual que está à frente agora da coordenação da habitação e do urbanismo, né? Eu dou o foco aqui, né? Já que a gente está falando de moradia, tanto o Carlos quanto a Vanessa já assumiram diversas funções aqui na carreira, mas a principal delas é possível dizer que seja à frente da coordenação do núcleo de habitação, até porque é um tema de hoje e, como eu disse, é um tema bastante difícil da gente lidar no dia a dia, né? São ações muito impactantes que envolvem um número enorme de famílias, o déficit, né, de moradia é enorme no país inteiro, então gera uma expectativa muito grande das famílias que a gente busca atender e acho que eu tendo atuado em alguns casos desse, mas nunca perto do que eles dois já assumiram perante o núcleo que envolve as demandas principais e de maior envergadura, né? Já compartilharam toda essa experiência e por isso eu agradeço. E vocês todos foram as primeiras pessoas que eu pensei aqui para tratar desse tema, justamente por tudo isso que eu disse. Então, obrigado novamente pela participação de vocês três. E agora sim, Dita, por favor, contamos com a sua participação aqui e agradeço novamente por ter aceitado o convite aqui em nome da escola, tá bom? Tá bom, então, muito obrigado, doutor Guilherme, né? Guilherme, devemos chamar assim, né? Porque Guilherme, por favor. A gente tem tido sempre essa relação mais informal, né? A doutora Vanessa, o doutor Carlos Loureiro, né? Todo mundo, o povo do movimento não tem jeito, né? Temos que falar com o doutor Carlos, né? Então, tem uma história, né? Nesse processo, né, de construção, nessa relação da defensoria, né? É impossível a gente pensar essa relação entre os movimentos de moradia e a defensoria pública sem pensar no Carlos Loureiro, né? Então, essa é indissociável, né? Essa relação. Então, eu queria fazer primeiro esse registro, né? Porque eu acho que, em grande parte, né, a entrada dos movimentos populares, né, o acolhimento, né, dos movimentos populares, a forma como os movimentos populares, especialmente os movimentos populares de moradia, abraçam a defensoria pública, né? Por isso que eu estou aqui muito feliz nesse espaço, né? A gente tem que deixar, né, estender, né, vamos dizer, essa gratidão, né, essa gratuidade no trabalho, né, desse defensor público, que para nós, né, é um símbolo, né, do papel, né, da dedicação da defensoria pública aos mais pobres, aos mais excluídos,
aqui no estado de São Paulo e que tornou a Defensoria Pública de São Paulo uma referência para o Brasil todo nessa interlocução entre a Defensoria Pública, né? Evidente que nós temos outros núcleos, né, que atuam também nessa forte interlocução com os movimentos, todos eles, né, atuam nessa forte interlocução com os movimentos populares, direitos humanos, mulheres, criança e adolescente, negritude, pessoa com deficiência, pessoa idosa, mulheres, né? Tema da igualdade racial, né? Mas a gente vem, né, de uma forma mais direta, né, atuando, né, nessa interlocução, né, com o tema, com a pauta da moradia, né? E é importante a gente também fazer essa referência, né, que o Núcleo de Habitação e Urbanismo, né, especializado de habitação e urbanismo, né, ele nasceu, né, no meio de uma plenária, grande plenária popular, né, chamada, né, que nós organizamos, né, chamado Jornada, no início da construção desse processo de interlocução, né, com a Defensoria e os movimentos populares, né, chamado Jornada da Moradia Digna, né? Nós organizamos várias edições no âmbito da Defensoria Pública, né, e também da criação dos cursos de defensores populares, que viram um marco também, defensores e defensoras populares. Até hoje a gente tem liderança do movimento popular que se apresenta como defensor popular depois da formação, né, na Defensoria Pública, né? Esse processo todo, então, nasceu dessa interlocução quase que diária, né, entre os movimentos populares de moradia, todos eles, né? Então, esse não discriminar nenhum movimento, né? Não privilegiar nenhum movimento, né? Mas conversar com todos, né? Também marcou, né, e tem marcado a história do Núcleo de Habitação e Urbanismo, né, da Defensoria Pública desde, se eu não estou enganado, desde fevereiro de 2007, né, quando foi popularmente fundado, né, e depois referendado, vamos dizer assim, né, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública naquele mesmo ano, se não estou enganado, em maio de 2007, né, também, né, mas ele nasceu primeiro como num processo da luta popular e depois se formalizou na sequência, né? Não foi o inverso, né? Então, ele foi aprovado formalmente depois que foi criado, né, nesse espaço, né, na primeira jornada da moradia digna, em fevereiro de 2007, né, lá no espaço da Uninove, né, onde a gente realizou, né, no Uninove da Barra Funda, onde realizamos, então, essa primeira jornada da Jornada da Moradia, né, em parceria com a Defensoria Pública. Essa experiência, ela nasce, né, numa articulação, né, com a União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, com a Pastoral da Moradia da região do Ipiranga, né, com o Instituto Polis e com o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, né? E se espalhou, claro, depois dessa articulação, com outros movimentos, outros parceiros também e parceiras nesse processo de construção. Então, a gente tem essa história na mente e no coração, né, nós podemos dizer, porque essa foi uma construção, né, muito cuidadosa, né, muito carinhosa, muito difícil, porque, né, todo parto é muito difícil, né? As mulheres sabem como são os partos, né, mais do que nós homens, né, não temos como fazer referência em relação, mas as mulheres, né, elas têm esse cuidado, né, e foi muito importante também a sequência, né, do núcleo, né, que hoje, né, que passou pelo núcleo e tem passado também, né, muitas defensoras mulheres, né, então como o caso da doutora Luísa, a Ana, a Anaí, a Carol, né, a Carolina, né, então também que passaram, né, pelo núcleo, né, aquela defensora também lá de Osasco, que fugiu o nome agora dela, como é que era o nome dela? Luísa. Oi? Luísa. A Luísa é Guarulhos, a Luísa, né, mas Luísa de Guarulhos. Agora Sabrina, que teve um papel muito importante conosco, por exemplo, para barrar a remoção ali na Águas Espraiadas, né, das famílias ali ameaçadas de remoção, né, enfrentando, inclusive, né, essa autonomia da Defensoria Pública, né, muitas vezes tem tensões com o governo do Estado, né, e a gente sabe as pressões que a Defensoria Pública sofre, né, nas ações civis públicas, né, nos enfrentamentos aos megaprojetos, né, como o projeto da Nova Luz, por exemplo, né, e aí a atuação, por exemplo, que a Anaí, né, o Douglas, né, defensor público que hoje está lá na Zona Sul de São Paulo, e a
a Ana, né, que foi a coordenadora do núcleo, mas é que não, é uma coordenação meio colegiada, vamos dizer assim, né? Então, tiveram um papel muito importante, por exemplo, para derrotar aquele mega projeto que estava despejando milhares de famílias, né, do centro de São Paulo, como o projeto Nova Luz. E agora, né, os atuais defensores, por exemplo, enfrentando os projetos de novo naquela região, agora mais na região da Cracolândia, né? E fizeram, articularam uma denúncia internacional agora, que teve grande repercussão, né? Mostrando assim, o papel que a Defensoria Pública tem, né? Não só nessas grandes questões, né? O Carlos participou, né, ativamente naquele momento também da negociação que envolveu o acidente da TAM, né? Eu lembro, né, desse processo de participação, a participação da Defensoria Pública naquela mediação, né, para a indenização das famílias, né, e tudo mais. Então, a gente acompanhou, né, seja em grandes questões, então, de pautas, né, que a Defensoria tem para São Paulo e para o país, mas também para atender nas pequenas causas, pequenas questões, né, do nosso povo, né, nas favelas, nas ocupações, como a gente falava aqui, né, eu moro aqui na região do Ipiranga, né, e trabalho aqui na comunidade do Jardim Celeste, né, e quantas vezes, né, os defensores públicos saem das suas casas, dos seus espaços de moradia, nos finais de semana, à noite, no momento, às vezes, do conflito, para visitar uma ocupação, para visitar, né, uma situação, né, de uma comunidade em situação de risco, ou quando está ameaçado de um despejo ou de uma reintegração de posse, né? Lembro aqui o momento, né, da participação da Ana, né, da Anaí, né, na reintegração de posse da favela do Sapo, né? Lotado de polícia, tadinha, elas ali, né, chegando na defensoria, né, para tentar ali negociar aquela situação de conflito, né? Ou da Luísa, por exemplo, naquela reintegração de posse, né, do edifício ali da torre do Espigão da São João, 611, né? Em que houve, que é uma reintegração de posse que marcou historicamente a cidade de São Paulo, porque foi um dia todo de conflito, né? E que aquela reintegração de posse, e quase que na primeira semana, a Luísa, né, a Luísa, né, estava acompanhando a ação e a polícia jogando bomba, né, para todos os lados, daí ela no meio daquele conflito, né, e eu fiquei preocupado com ela também, porque, claro, as defensoras aqui não podem ser atingidas também, né, não podem sofrer aí as consequências, mas não tinha jeito, né, lá, gás lacrimogêneo para todo lado, e elas ali no meio, né, da situação de conflito, né, a Carol, a Sabrina e a Luísa, né. Então, eu estou lembrando desses fatos, né, desses momentos, né, porque eles têm sido muito importantes, né? Agora, nesse momento mais atual, mesmo, né, com a Vanessa, né, o Ali e o Rafael, né, como já disse, né, acompanhando aí também a situação da Cracolândia, a situação dos despejos da Marconi aqui no centro de São Paulo, outras situações de conflito, né, que envolve a Defensoria Pública, né? Ainda acompanhando os casos antigos, aqui nós fizemos referência um pouco antes, como o caso do Jardim Celeste, né? Enfim, então, são centenas, né, de situações, né? A importante vitória da água, né, do acesso à água para a comunidade do Manacá da Serra, né? Que foi uma vitória muito importante, né, que começou nas gestões passadas, mas que hoje, né, o resultado veio nessa gestão, né, do Alan, do Rafael e da Vanessa, né? Então, fazendo referência a isso, né, porque é muito importante também a gente registrarmos essas pequenas vitórias, né, que para nós são grandes vitórias, que animam o nosso povo para seguir lutando. E não só essa atuação permanente na defesa do nosso povo, como também o trabalho permanente na formação em direitos, né? Na articulação dos grupos para discutir os conflitos, na formação e na articulação das pautas associadas às políticas públicas, né? Para o acesso à água, acesso à energia elétrica, né? Nas comunidades, nas ocupações, né? No enfrentamento nos momentos de conflito, quando muitas vezes nossas lideranças são presas ou sofrem processo de criminalização, nos processos de participação nas conferências, né, da Defensoria Pública, né? Eu, como um militante, né, da causa da moradia, né, do Movimento Popular de Moradia, né, venho acompanhando praticamente todas as conferências, né, fui delegado, né, das conferências da Defensoria Pública, que a gente acha, né,
estratégico, né, pautar, né, no âmbito da Defensoria Pública as nossas agendas, né, associadas à luta pela moradia, né, e também as nossas interlocuções junto ao Conselho Superior da Defensoria Pública, né, para ajustar também, né, do ponto de vista da sociedade civil, os rumos, né, da Defensoria, porque ela é uma instituição, né, e toda instituição ela tem acertos, ela tem erros, ela tem recursos, ela tem avanços, né, isso na família, nas instituições, né, ainda mais né, nas instituições públicas, né, é fundamental, né, que a gente possa, né, sempre, né, permear, né, o debate, o diálogo com a sociedade civil, né, e o Conselho Superior da Defensoria sempre teve a disposição, né, de dialogar, né, e muitas vezes esse diálogo foi tenso, né, ele não é tranquilo, né, não é um diálogo, porque às vezes tem divergência, temos divergências sobre certos pontos também na relação com a Defensoria Pública, né, não é tudo uma unanimidade, vamos dizer assim, mas é importante que a gente faça aqui esses registros, né, que o diálogo está aberto. Ou mesmo nem na interlocução, né, na votação, nos processos de eleição da ouvidoria externa, né, que agora é o doutor, né, William Fernandes, né, que é o ouvidor externo, né, que tem também um espaço de discussão, inclusive um conselho também, né, no âmbito da ouvidoria, né, tem um diálogo, né, também nos dias, né, de reuniões do Conselho Superior, né, onde a gente pode apresentar nossas pautas, as pautas da sociedade civil, né? Não só os movimentos de moradia, mas qualquer movimento ou qualquer pessoa do povo, né, pode procurar a Defensoria Pública no espaço do Conselho Superior e apresentar a sua demanda, né? Muito importante esse diálogo aberto e permanente, né? Infelizmente, agora com a pandemia, ficou mais difícil esse diálogo, mas eu tenho percebido, né? Ontem mesmo eu entro sempre no site para olhar, né? E vi que a Defensoria, inclusive, aperfeiçoou um pouco mais essa interlocução virtual, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Que o nosso povo acesse esses espaços, que a Defensoria Pública, às vezes, né, ela tem, por ser essa instituição e também nesse momento da pandemia, muitas vezes não ter como, né, muitas vezes melhorar ou aperfeiçoar esse processo de diálogo, né, e esse espaço, por ser um espaço virtual, o nosso povo muitas vezes não tem acesso à internet e aí fica difícil de acessar, mas é preciso encontrar meios e caminhos para que as pessoas possam acessar a justiça e acessar a Defensoria Pública. Aqui eu já até faço uma observação que eu vi lá no espaço de acesso informal, né? Que tá colocado que está de segunda a sexta-feira, né? Nos dias úteis, na verdade, né? Falei, mas aí como é que quando tem uma emergência no plantão, como é que a gente acessa, né? Aí eu falei, eu vou já fazer essa observação para ver se pode ajustar esse processo, porque já é difícil acessar pela internet. Ainda mais se a gente tiver que não puder acessar no plantão, porque no plantão judiciário pode ocorrer prisões, situação de conflito fundiário, problemas, né, de conflitos, outros, e aí a gente precisa acessar emergencialmente, e talvez ali, né, naquele espaço, nos dias úteis apenas, não tem como. Então, precisava uma sugestão aqui de aperfeiçoamento desse sistema de acesso virtual, né, para o nosso povo, para os usuários da Defensoria Pública poder ter mais facilidade ainda no seu acesso. Eu vi que aperfeiçoou o sistema, mas acho que pode ainda aperfeiçoar ainda mais, né? E a preocupação, né, com a descentralização, para concluir aqui, né, minha fala. A gente tem uma luta, né, desde o Carlos Loureiro sabe disso, né, porque ele sofreu muito com a sobrecarga de trabalho, né, nos primeiros anos da Defensoria Pública, tudo que era coletivo, né, tudo uma pequena situação de uma favela, um grande despejo, como a situação do Rodanel, né? Lembra aqui, né, Ana Carlos, naquela época da construção do trecho sul do Rodanel, que nós ocupamos, né, o pontilhão lá do Rodanel, e o Carlos, né, pedindo para o Carlos, vem para cá, porque nós estamos em cima do pontilhão, porque a Dersa não quer indenizar as famílias, e nós estamos ocupando o Rodanel, né? Então, desde grandes ações de enfrentamento às grandes construtoras naquela obra, né, a uma pequena situação, tudo chegava no núcleo. Então, foi um momento de muita sobrecarga e, naquele momento, o Carlos ficava sozinho trabalhando. E tudo, né, que era do interior, da capital. A gente sabe que hoje nós temos 3 defensores no núcleo e nós estamos defendendo uma descentralização, inclusive, dessa política de moradia, porque mesmo com a mudança, né, de atendimento, que o núcleo concentra mais seus atendimentos
né, no interior do estado, a gente sabe que a sobrecarga de trabalho, eu comentava com ela outro dia, né, é muito grande, né? Mesmo porque o núcleo também concentra muito as ações coletivas e envolve, né, que envolve grande número de pessoas, né, de atingidos nos conflitos. Então, é muito importante a gente pensar como descentralizar ainda mais esse trabalho dos núcleos, né, porque esse é o foco da defensoria, né? É evidente que o atendimento individual, ele demanda muito da Defensoria Pública, mas o que dá o tom do ponto de vista crítico, do ponto de vista político, são as relações com os movimentos populares e, nesse sentido, a Defensoria Pública não pode nunca, né, abrir mão dessa interlocução permanente com a sociedade civil. Então, era isso que eu queria aqui dizer, né? Já falei aqui um pouco mais de quase 30 minutos, né? E estou muito agradecido de estar aqui nesse espaço, né? E agradecer ao Carlos, né, meu grande companheiro, irmão, agradecer a Vanessa, o Guilherme, né, por ter me convidado, né, terem me convidado para fazer parte desse primeiro diálogo, né, e trazer um pouco esse resgate, né, da história da Defensoria Pública e do seu compromisso com a luta do nosso povo. A Defensoria é a nossa grande esperança, né? A gente a Defensoria é o nosso grande amparo, eu tenho acompanhado e tenho visto as decisões importantes, né, estratégicas, né, da Defensoria Pública, né? Embora a gente tenha feito, e é importante que a sociedade civil faça suas observações, por vezes faça as críticas, né, mas nunca abrir mão, né, de acompanhar a Defensoria Pública, estar ao lado da Defensoria Pública, estar junto com a Defensoria Pública, nos momentos que são bons e também nos momentos que são difíceis, né? Então, foi dessa forma que eu construí essa relação como militante popular. Não só eu, a dona Olga, né, a Nete, vou fazer aqui os companheiros da luta aqui do centro, a Antônia, a Ivanisa, né? Então, os companheiros que vêm participando dessa luta, a Solange, da Pastoral da Moradia, Maria Barbosa, eu podia fazer a lista de tantas lideranças que fizeram essa interlocução, né? O pessoal das pastorais, né? Do movimento negro, do movimento de criança e adolescente, dos movimentos dos idosos, dos deficientes, né? Que vem fazendo essa interlocução com a Defensoria Pública e não deve abrir mão nunca desse contato e dessa relação permanente, né? Mesmo que às vezes ela seja tensa, às vezes tenha problemas, mas é assim que a gente vai ajustando os nossos caminhos, né?